Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula hoje é de História. Nós vamos dar continuidade sobre o tema Os meios de comunicação. Hoje, com o tema Os meios de comunicação têm história. Bom, como nós já vimos, diversos meios de comunicação eles estão presentes no nosso dia a dia. Eles podem ser utilizados para nos comunicarmos diretamente ou indiretamente com alguma pessoa, e também para obter ou até para divulgar diferentes tipos de informações, E aí vocês podem observar que nós temos o rádio, a televisão, as cartas que também eram usadas para as pessoas se comunicarem, Era uma forma de comunicação, E aí, esses meios de comunicação, eles, a cada dia que passa, eles vão, se transformando. E é isso que a gente vai ver hoje, tá certo? Bom, atualmente, os meios de comunicação permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas com grande agilidade. Mas aí nem sempre foi assim. Antes do desenvolvimento das tecnologias que utilizamos atualmente, a comunicação entre as pessoas distantes era difícil e demorada. Isso mesmo. Bom, nós temos aí um dos exemplos, mais antigos, que era por meio dos correios, Ou seja, as pessoas se comunicavam por meio de cartas, de mensagens enviadas pelo correio. O serviço de entrega de correios, de correspondências, foi um dos primeiros a facilitar a comunicação entre as pessoas distantes. No Brasil, os serviços de correio tiveram início há mais de 350 anos, muito antigo. Sua criação permitiu simplificar o processo de enviar e receber mensagens que passaram a ser transmitidas por meio de cartas. Porém, essas cartas, elas podiam levar muitas semanas para chegar ao seu destino. Outros exemplos, pessoal, também eram os jornais e as revistas, O primeiro jornal brasileiro, ele foi fundado em 1808. E se chamava Gazeta do Rio de Janeiro. Alguns anos depois, em 1812, foi criada a primeira revista do Brasil, que recebeu o nome de As Variedades. Nas décadas seguintes, a produção de jornais e revistas cresceu gradualmente. Porém, a maior parte da população brasileira nesse período não era alfabetizada, ou seja, não sabiam ler nem escrever. Então, era o que limitava o acesso dessas pessoas a esses meios de comunicação. E aí a gente tem a imagem, do primeiro jornal brasileiro, Gazeta do Rio de Janeiro, foi de um sábado, 10 de setembro de 1808. Mais um exemplo que nós podemos citar é o telégrafo, que há cerca de 160 anos teve início, o uso de telégrafos no Brasil. Esse meio de comunicação utilizava fios de eletricidade para transmitir mensagens a pessoas distantes com rapidez por meio de códigos. O primeiro telefone do Brasil foi instalado em 1877, na cidade do Rio de Janeiro. A popularização desse meio de comunicação ocorreu lentamente ao longo das décadas seguintes. O telefone revolucionou a maneira como as pessoas interagiam, tornando a comunicação entre elas a mais rápida e direta. Então, nós temos aí, um dos primeiros aparelhos de telefone, que foi criado há cerca de 1900.
O rádio, né, também um importante meio de comunicação, teve a sua primeira transmissão no Brasil em 1822. Nas décadas seguintes, o rádio tornou-se cada vez mais popular. Nesse período, mais da metade da população brasileira não sabia ler nem escrever. Assim, o rádio era uma das poucas alternativas para essas pessoas terem acesso a diversos tipos de informações. Vamos falar agora desse meio de comunicação, né, a televisão, que todo mundo gosta e que vem chamando bastante atenção desde sempre, não é verdade? Com as suas transformações. Então, a primeira rede de televisão brasileira, chamada de TV Tupi, foi inaugurada no ano de 1950. No início, as transmissões televisivas eram feitas ao vivo. Os programas eram pouco elaborados e a audiência era pequena. A maior parte da população brasileira não tinha acesso aos aparelhos de televisão, por causa do seu alto custo. Ao longo dos anos, os programas televisivos tornaram-se cada vez mais elaborados e os aparelhos passaram a ser mais acessíveis, ou seja, mais barato, contribuindo para que a televisão se tornasse um dos meios de comunicação mais populares do país. Então, nós temos aí, né, um modelo de televisão de 1960. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula, se Deus quiser.